Olá, pessoal. Que bom tê-los aqui. Obrigada. Aguardando o professor Ederaldo. Eu acho que eu. Peraí. Olá! Olá, agora sim estou lhe vendo. Poxa vida, hein? O que é isso? Tá difícil, hein? Mas Aliás, deu estava certo. difícil. Estava, Estava. estava. Tudo Verdade, bem com verdade. você, Dani? Maravilha. Saudade, saudade de todos. Estou vendo tanta gente querida entrando aí Pois na é. Pode ir live. Que conversando com o delícia. pessoal aqui que eu vou ligar aqui o meu computador, porque hoje eu estou Opa! cheio de dúvidas. Meu Deus do céu, será que nós vamos conseguir tirar suas dúvidas? Ah, e olha, Olha são que legal. dúvidas. Cheio de Nossa, dúvidas. que bom vê-lo, Itagi. Quanto tempo! Como que tá aí, Caraguá? A Ingrid. Oh, que belezinha! Muito bom, pessoal. Marcos, que maravilha. Muito obrigada pela presença de todos aqui na live conosco. Muito legal. Espero que hoje seja bem proveitoso. Não tem como, né? Com o professor Ederaldo, maravilhoso. Ah, Ó, tá. o professor Você é Márcio estrela. Leme. Ó, o Hoje professor você é Márcio estrela. Leme. Yasmin, querida, um beijo. Maravilha. Eu marquei às 15 horas essa live com a professora Daniele Pavim, ok? Nós estamos fazendo aqui a nossa live, é uma live muito especial. Eu quero fazer um agradecimento aí a todos vocês que já estão chegando aí para a nossa live, nossos amigos advogados, nossos estimados alunos. Quem não é da área do direito também está aqui conosco hoje, vai participar aqui desse nosso bate-papo, não é? E é claro, vamos tentar aí falar do direito de família de uma forma muito leve. Ok, professora? Sim, com certeza. Estou vendo aqui a professora Rosângela, que também foi aluna, amiga querida, Alina, que delícia. Maria Angélica, Aline também, que delícia. Muito bom encontrá-los assim, né? Mesmo que seja virtualmente, é um aconchego para nós, né? Termos todos assim presentes conosco. E todos Vamos lá, nós hoje, estamos aqui. todos nós vamos ser agraciados com essa aula sobre direito de família, tratando assim de uma forma específica sobre essa questão da união estável, se é namoro, se é união estável. Olha, o que teve de gente que mandou mensaginhas, sabe aquela mensagem? Meu Deus, e agora? Será que eu tô casado e não sei? Então Sei. hoje é dia de aula. Pessoal, 15 horas, vamos começar. Eu estou aqui com a professora Daniele Pavim. Professora Daniele Pavim é advogada, mestre, doutora em Direito. Professora Daniele, ela tem um trabalho nos cursos de graduação da cidade de Sorocaba, Exanc, onde é professora e coordenadora do curso também. Professora Daniele Pavim, ela é coordenadora também do núcleo da Escola Superior de Advocacia da ESA Sorocaba. Pessoa extremamente generosa, tem um trabalho na advocacia voltado para o direito de família, casada com o Carlos, mãe da Ana. Eu acho que tá bom, né? Tá ótimo, tá espetacular. Passei. Primeira E parte eu fui bem. principalmente, tem os melhores professores, os melhores amigos que alguém poderia querer. Isso é o mais Amém, importante. amém, amém. Então, para você que está chegando aqui na nossa live, hoje o nosso tema é aquele, não é? É namoro ou união estável? É a dúvida, não é? Não me olhe assim, Dani. Hoje eu farei perguntas, eu não estou fazendo consulta, por favor, hein? Tá certo, por É favor, só hein? pergunta. As pessoas Tá que mandarem certo. perguntas, eu vou colocar aqui para você. E é importante que, ainda que a pessoa não seja da área do direito, ela tem muita dúvida sobre essa questão
do namoro, da união estável, esse reflexo em relação à situação de pensão alimentícia, à sucessão, partilha de bens. Então, hoje, a nossa live aula com a nossa convidada super especial, professora Daniele Pavim. Vamos lá? Eu vou começar leve, tá? Porque eu sou seu amigo. Muito obrigada. Primeiro, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Acho muito interessante a gente fazer esse paralelo, né, do namoro, da união estável, entender de onde vêm esses institutos e, principalmente, a consequência, porque na hora que nós estamos no relacionamento, muitas vezes as pessoas não pensam, né? Elas estão vivendo bem, estão felizes, então elas não Eu querem estou rotular. amando, É eu não estou lógico. pensando Tá tudo em dinheiro. ótimo. Está tudo ótimo. O problema vem depois, Quando né? Se acaba. você configura como namoro é uma coisa, se for união estável, a situação muda, né? Pois é. Uma Eu amiga minha me acho. questionou. Eu durmo todo final de semana na casa do meu namorado. Eu já sou casado. Eu falei, ó, vamos esperar a live, que vem uma especialista e vai tratar desse assunto. Mas sabe que essa dúvida, ela é muito comum, né? Muita gente hoje, diferente da década de 70, de 80 até, que as pessoas tinham uma programação de casamento, embora muitos casem ainda, mas muitas pessoas preferem ter uma união informal. E essa união informal, ela inicia, né, com o ficar, com aquela questão de mandar mensagem, com essa aproximação. E essa aproximação, ela vai resultar num namoro. Só que esse namoro, conforme a qualificação dele, ele pode ser encarado como um passo a mais. E por que é importante a pessoa saber se a relação dela é um namoro ou é uma união estável? Porque o namoro, Ederaldo, ele, quando rompe-se, né, essa relação, ele não tem um amparo da lei, né? O namoro não está previsto no código. A lei civil não trata do namoro e não trata nem do noivado, né? É uma tradição que nós temos o noivado e tal, mas o direito de família, ele não tem uma tratativa específica para isso. E quando a gente fala que o direito não trata, a gente está dizendo que não há uma consequência jurídica amparada na lei, né? Dentro do direito de família. Então, se as pessoas rompem o namoro, elas vão ficar tristes, vão ficar, né, desoladas, o coração vai doer muito, né? Sim. Agora, o rompimento, quando esse namoro ele é caracterizado como uma união estável, além de ter toda essa dor, né, no coração, todo esse rompimento, toda essa frustração que vem, também dói o bolso muitas vezes, porque a união estável, sim, está tratada no direito de família. E quando esse instituto está tratado no direito de família, ele gera essa consequência patrimonial, ele gera essa consequência de divisão de bens, ele gera consequência de pensão, ele gera consequência na sucessão, ele gera consequência, inclusive, na divisão de dívidas. Então, hoje mesmo eu estava vendo uma notícia de uma ex-BBB que fez um aluguel de um apartamento de 200 metros quadrados em Higienópolis com o namorado, e a notícia trazia ela e o namorado alugaram tal. E no decorrer da notícia, dizia que eles viviam em união estável, quer dizer, o início da notícia traz como namoro e o meio E da no notícia final, já como união estável. já E muda a aí relação. já muda a relação. E ele tinha deixado o apartamento, né, tinha ido embora, porque disse que não gostava mais dela, e ela estava com uma dívida de aluguel de um apartamento de 200 metros quadrados no bairro de Janópolis, em São Paulo, que a gente sabe que não é um aluguel baixo, E daí né? aquela dúvida, não é? Será que ele tem que pagar metade? Já que o Sim, contrato está em nome exato. dela? Claro, o contrato é em nome dela. Agora, além do aluguel, se ela não puder mais continuar, ela vai sair porque o aluguel tem prazo determinado, vai ter que pagar uma multa. E ele vai Meu ter que Deus. pagar metade da multa, né? São valores altos.
Então, olha a diferença. Se for namoro, não. Ela vai ficar triste, vai ter um rompimento, não vai ter uma consequência patrimonial. Mas se for caracterizado união estável, ele vai ter que pagar metade. Então, Uma muitas dúvida. pessoas acham que união estável é só bônus, mas às vezes tem ônus também. Uma dúvida que sempre surge aqui no meu escritório, nas aulas, nos encontros com os alunos, seja na pós-graduação ou na própria graduação, é quais as características da união estável? O que é que eu tenho que demonstrar para que a sociedade me veja em união estável? Sua pergunta é fundamental, que nós, se tivéssemos uma fórmula matemática, um aplicativo, que você preenchesse ali questões objetivas e já retratasse a sua união, seria fantástico. Mas a grande questão é que a união estável, ela não é um ato, ela é um fato. Então, o que que acontece? Vai ter que ser visto aquele fato. O que que é fato? É um acontecimento, né? Então, as pessoas, elas vão ter que demonstrar como era, de fato, a vida que elas tinham. E alguns elementos são, então, caracterizadores. Por quê? Porque nós tivemos uma lei, vamos iniciar um pouquinho essa visão mais histórica, que eu acho muito importante. Antes de 88, de 1988, só o casamento formava a família. Portanto, só o casamento tinha a consequência de partilha de bens, tinha a consequência dos alimentos, a consequência sucessória. Em 88, a união estável, ela veio a ser prevista como também um instituto formador de família. Mas ela não tinha previsão legal, ninguém sabia o que era a união estável. Ela só era mencionada na Constituição Federal, mas não dizia quando se tinha, quando se caracterizava, o que era. A primeira lei que veio tratar da união estável foi a lei de 94, 1994, mais ou menos a época que nós nascemos, Ederaldo. E essa época de 94, ela trouxe o tempo de união. Foi o que bagunçou todo mundo. Então, dizia a lei de 94, 5 anos de relacionamento ou 2 anos se tivesse filhos em comum. Ou seja, era a quantidade da relação que caracterizava a união estável. Mas Quem logo ensinou em... isso na faculdade foi a professora Eunice. Exatamente. E depois, em 96, já veio a lei revogando essa classificação, dizendo não, não tem que pensar em quantidade de relação, tem que pensar na qualidade da relação. Como é essa relação? E a lei usou alguns termos em aberto. A lei diz que a relação tem que ser pública, contínua, duradoura, com intuito de família. Então, vamos lá. O que é uma relação pública? Né? Então, o que você precisa fazer para constituir união estável? Ah, é fácil. Você vai até um casamento com a sua companheira e você apresenta como sua esposa. Olhando, ninguém vai saber se você é casado, se você vive em união estável e se você é namorado. Né? E a grande diferença do casamento para a união estável é que o casamento tem o documento inicial, tem toda aquela formalidade prévia com a habilitação do casamento, realização do casamento, tem uma certidão de casamento que diz assim, olha, a partir de agora que você tem a certidão de casamento, a partir de agora você tem esses direitos e esses deveres. Então fica combinado, as partes já combinaram, fica fácil de entender o que era um bem anterior ao casamento, o que vem a ser um bem posterior, né? E ainda assim, no regime de bens, ainda tem problema, porque muitos querem dizer, não, esse bem já era meu, ah, mas a escritura foi passada Justo. depois, É né? isso que eu ia, Então já tem problema é no isso que eu ia casamento. perguntar. A questão Imagine a união da estável. prova. Ah, então, imagine a união estável que não tem documento, porque a grande diferença é a informalidade. A união estável é uma relação informal. Então, quais são as características?
União pública. Então, se você chega e apresenta para a sociedade, apresenta para as pessoas como sua esposa, ou seu esposo, seu marido, sua companheira, muitas pessoas não gostam de usar o termo companheira, porque remete a um certo companheiro, companheira, né? Então, não gostam de usar isso. Você que Então, falou, hein? Não fui eu. prefere, mas não foi só eu. Os desembargadores, né, em 94, a lei Convivente. que eu mencionei Convivente. mudou para convivente, porque eles não gostavam de chamar É. de companheiro. Mas em 2002, no Código Civil atual, voltou o status de companheira. Então, o Deixa eu te falar uma companheiro é um coisa. nome técnico. Algumas pessoas que nós atendemos aqui nesse tempo de advocacia, eu acredito que você também, as pessoas que estão aí entrando, participando da nossa live, às vezes chegaram para nós e disseram o seguinte: eu tenho foto, mas foto é um negócio, não é? Posso tirar foto com Exato. você, com um monte de gente, em É, festa, em bares, ou seja, a foto é algo que ajuda, ajuda. Agora, o que nós até cobramos aqui dos nossos é. clientes é um comprovante de endereço em comum. Por exemplo, ter Mas aberto às uma vezes conta, ter aberto é, uma conta num banco, uma conta conjunta. aí sim É, é. aí que é algo que já começa a Então, fazer prova, porque a eu fazer como prova. processualista, eu preciso que prove, eu preciso ter prova. Provar. Mas a união estável é pura prova, né? A união estável é pura prova. Então vamos lá. A gente falou em publicidade. A foto traz publicidade? Depende da foto. Se você só tiver foto em viagem, não vai, e festa, né? Não pode não caracterizar. Eu muitas vezes saio com as minhas amigas ou viajo com as minhas amigas e tenho fotos de viagem com as amigas e não vai ter uma relação, né? Uma união estável. Vou em bares ou vou em festas, muitas vezes, e não vai ter uma união estável. Então tem que ver, as fotos retratam a vida cotidiana do casal, né? Então, é uma sequência de fotos mostrando aquela intimidade que só pessoas casadas têm, é um diferencial. Você falou de comprovante de Comprovante endereço de junto. endereço. Morar junto não é dos requisitos, não é fundamental, né? Já é uma súmula antiga do STJ, já dizendo que não é necessário, a 382, salvo engano, que não é necessário morar junto, Eu vou amore anotar aqui. uxório. Amor e sólido. Claro que se as pessoas têm uma moradia conjunta, já pressupõe que aquela relação, ela não é do namoro que era antigamente, que a pessoa tinha dia para ver a namorada, né? Eu só vejo terça, quinta e final de semana, então eu vou buscar, tiro da casa, vou levar a passear e depois eu volto. Hoje em dia, as pessoas misturam, porque são autônomas, muitas vezes têm o seu próprio apartamento, já têm a sua carreira, né? Então, fala, pode dormir aqui em casa esse final de Esse que é o semana, né? Pode, aí no outro final de semana já guarda roupa, né? Daí fica próximo do trabalho, daquele que está só dormindo, ele fala, eu vou ficar aqui a semana inteira, porque aí é próximo do meu trabalho. Então, vai passando uma qualidade de relação um pouco mais diferente. Aí a pessoa pode fazer uma conta na Netflix e acrescentar outra. Ó, nessa época de pandemia, olha a ideia. olha a ideia. Eu não quero ser causadora de problemas, eu vim aqui para esclarecer, né? Mas olha Vou que tentar. interessante. Agora, Dani, o que eu estou pensando aqui? Você, pela sua experiência de advogada na área do direito de família, especialista que você já chegou a realizar algum tipo de contrato, algum termo de união estável? Gostaria que você expusesse, explicasse. É lógico que nós não vamos citar nomes, é lógico. Tá, o pessoal aí que está acompanhando a live, não se preocupe, nomes não serão citados. Mas algum contrato, algum documento público, escritura, queria que você comentasse até de alguma peculiaridade que o casal pediu para que... Perfeito. Perfeito, perfeito. A sua colocação é muito interessante a respeito desse documento. Porque como a lei, né, apenas para recapitular, que ela traz termos abertos, a união pública, contínua, não fala o tempo,
Duradoura, quer dizer, você está junto, né, com a pessoa, não fica vai e vem, e com intuito de família. Muito bem. São termos abertos. Então, uma conta conjunta, declarar no plano de saúde que o outro é dependente, declarar no clube de campo que é dependente para ter a carteirinha para o outro entrar. Então, vejam, são situações cotidianas que podem amarrar a pessoa a mostrar que aquela relação era além do namoro. Bem, quando isso acontece, as pessoas não estão preparadas para isso. Porque a consequência, elas só vão pensar nessa consequência quando a relação não estiver bem, quando elas forem se separar, né? Quando elas forem romper. E aí vai ter a consequência. Então, o que se costuma a fazer? O contrato de união estável é um documento em que, primeiro, firma-se a data que aquela união começou. Portanto, se as partes não escolherem nenhum regime de bens, porque elas podem escolher, elas terão a comunhão parcial de bens. Ou seja, antes do contrato, o bem particular de cada um era de cada um e vai continuar. E o bem comprado depois daquela data escolhida pelo casal, aí sim vai ser dos dois, vai ter a meação. E se eu comprovar que eu comprei esse bem com o dinheiro que eu recebi de herança de papai? Então, se você comprova, fica ótimo, é só seu. Só que o grande problema, Everaldo, é que as pessoas muitas vezes não conseguem comprovar. Por quê? Porque elas estipulam uma data para a união estável, só que esse bem vem posterior. Então, nós temos uma escritura de compra e venda posterior à união estável, a data. Então, o juiz vai olhar e vai ver que veio bem depois. Para você conseguir exatamente fazer a linha de bem subrogado, que é a venda do bem anterior seu ou por herança e comprar, fica mais difícil de provar. Então, vai a dica aqui, gratuita agora. Quando fizer uma compra de bem subrogado, né, quando é assim, que é um bem particular seu e você vai comprar depois da sua união ou depois do casamento, na escritura pública menciona que é um bem subrogado, porque aí você já exclui da partilha, né? Daí Fica você um bem só consegue fazer a seu. exclusão. Você consegue Maravilha. fazer a exclusão. Agora, ainda na sua pergunta sobre o contrato da união estável, Eu quero eu tive saber o uma que situação. pediram para você colocar lá. Não é Eu vou, fofoca. eu vou contar uma Eu quero saber história. da vida dos outros. Só isso que E eu olha quero. que engraçado, exato, eu vou contar. Eu tive uma vez um cliente que chegou e falou, doutora, eu me divorciei, né? E eu encontrei o amor da minha infância. E agora ela está divorciada também. E nós estamos juntos, né? E faz já algum tempo, e amanhã é aniversário dela. E eu gostaria de fazer um contrato de união estável com ela. Eu fiquei assim, falei, nossa, que coisa linda. Eu estava assim, adorando. Tô? Conectou? Sim, É um colega do sim, Rio de tô. Janeiro, o Armstrong. Um beijo para você, é um colega do Rio de Janeiro. Ai, desculpa, não vou poder agora atender. Então, o que que acontece? Esse meu cliente contou essa história. E ele falou, e eu gostaria, doutora, a senhora providencia o contrato de união estável? E contou a história, né, dos dois, como eles se encontraram. Eu achei aquilo lindo. Eu estava cheia de serviço, mas eu achei aquilo tão bonito que eu falei, olha, eu vou dar prioridade, a gente vai providenciar para que amanhã você possa entregar, porque ele queria dar como presente. Ele disse que tinha preparado o dia todo, moça, tinha contratado um restaurante, né? Eles iam para um restaurante à noite, o restaurante que ela sempre queria ir, e lá no restaurante ele ia entregar o contrato com uma aliança. Ai, aquilo me tocou. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Providenciei, né? Fiz tudo para providenciar o mais rápido possível. Quando ele estava saindo do escritório, eu falei, ah, então está ótimo, eu providencio e amanhã você vai ter o seu contrato aqui. Ele olhou para mim e falou assim, ah, doutora, tem só mais um detalhe. Senhora, por favor, coloca aqui a separação de bens, tá?
Ai, Ederaldo, todo o meu romantismo acabou-se, né? Porque, na verdade, é, né, era romântico, mas ele estava também se precavendo de uma Eu tô possível, apaixonado, mas nem tanto, né? Tô apaixonado, mais ou menos, mas cada pois um com é, seus e eu problemas. E eu achando que eu falei, nossa, encontrei, né, um rapaz que tem todo esse romantismo, não que os homens não sejam românticos, mas Pois é é. mais difícil de ser, né? Eu encontrei esse romântico e no fim ele estava pedindo a separação de bens, porque na verdade, o que que acontece? É mais fácil, por incrível que pareça, é mais fácil, Ederaldo, você ter um contrato de união estável e prever a separação, por exemplo, se o seu medo é dividir patrimônio, você pode prever a separação de bens, né? O que nós que somos aí de Itapê, né? A Opa, gente tem esse ditado que o combinado não é caro, não é é, verdade? isso é Então, já verdade. combina previamente. Agora, com a pandemia, está na moda as pessoas brincarem de casinha. Vamos fazer home office? Ah, vem aqui em casa, né, que a minha internet é melhor. E aí a pessoa vai se instalando e vai brincando de casinha. Aumenta mais um na Netflix, né? Faz o pedido da Você pizza. está dando muita ideia. Não, eu estou, né, eu sou, a questão é de prevenção, é prevenção, né? Acho que tá, não sei se ele está me vendo, a questão é a prevenção, na verdade, né? Tá voltando? Estava apaixonado pelos bens, é o comentário. Olha, a Valéria entrou, obrigada, Valéria. A Luciana, a Cíntia, a Gislene, ô querida, que delícia. Estou esperando aqui o doutor Ederaldo voltar. Travou. Estava comentando com o doutor Ederaldo, que está voltando aqui. A questão da união estável, né, de agora na pandemia, é justamente essa situação, que as pessoas querem brincar de casinha, né? Então a internet é melhor, vem aqui na minha casa para fazer o home office, e também vai aumentando lá, colocando na Netflix, né, o nome da pessoa, vai usando o cartão, muitas vezes, da pessoa para pagamento de algumas contas, e isso, se perdurar mais do tempo previsto para, né, o que se tem como quarentena, etc., pode acontecer, deixa eu aceitar o professor Everaldo aqui, pode acontecer de, pode acontecer justamente de caracterizar, né? Então, o que que a gente sempre aconselha? Quando se faz o contrato de união estável, você já prevê essa situação. E tem mais um detalhe muito interessante. Eu gosto muito, quem é meu aluno sabe, do jurista, do professor Rolf Madaleno, né, do Rio Grande do Sul. E ele tem uma teoria agora, né, que está sendo aceita, que inclusive no contrato de união estável, a pessoa pode renunciar à concorrência à herança, né? Não que ela esteja renunciando à herança, porque como nós sabemos, a herança só existe depois que o outro falece, então não dá para se renunciar o que ainda não tem. Mas aquela concorrência que se tem com os descendentes, a pessoa pode renunciar. Então, se ele faz a união estável, com relação, né, à separação de bens. Nós sabemos que a lei, ela mesmo que você tenha separação de bens convencional, a lei faz com que a pessoa seja herdeira, né? Ela não tira também, ela não exclui também da herança.
Nós temos um julgado, né, da ministra Nancy Andrighi que excluiu, mas é uma interpretação diferenciada da legislação. Então, é interessante que se faz contrato de união estável, prevendo não só o regime de bens, então pode, quem quer se amparar, pode, né, fazer com o regime de separação, pode renunciar a alimentos, dizendo, olha, cada um já tem o seu sustento, não vai precisar de alimentos, e também poderia fazer essa renúncia à concorrência, para que não herde com os filhos do falecido, né? Então, olha que interessante como esse contrato de união estável é importante. Aí muitos dizem, né, que esse... olha a Valéria colocando aqui um ponto importante, presidente da Argentina, com incentivo do sexo virtual, já corta essa história de home office casual, que pode virar um definitivo. Exatamente, né? Então, Valéria, hoje nós até, a doutora Valéria, que é especialista em direito digital, daqui a pouco nós vamos ter que arrumar alguma coisa nesse sentido para as caracterizações de uniões estáveis digitais, porque a gente não sabe como que vai ser o relacionamento das pessoas pós-pandemia, né? Essa distância. Se hoje nós estamos precisando de uma união pública, contínua, duradoura, como é que você vai mostrar uma publicidade se você não pode sair de casa, não é verdade? Então, essa é a situação interessante. O doutor Ederaldo havia me perguntado sobre o contrato, e estas são as colocações que eu tenho a respeito do contrato. Principalmente, lembrando que o contrato, ele pode ser particular. A lei não requer um contrato público. Ele está pedindo aqui, vamos ver se eu consigo. Estou aguardando, vamos ver. Doutor Ederaldo, eu acho que eu consegui. O senhor foi embora, não vai dar união estável. Olha, eu quero voltar. Eu ouvi aqui que você estava conversando com os colegas e eu já estou voltando aqui. Eu só quero que você conclua o seu raciocínio, que eu já tenho uma pergunta aqui engatilhada. A conexão não vai derrubar a nossa live. Pronto. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Já estamos juntos aqui. Conclua o seu raciocínio, que eu tenho uma pergunta aqui que está, ó. Maravilha. Então, só para finalizar, que eu acho interessante que o contrato, né, embora a lei não diga que tem que ser feito por escritura pública, o contrato público, ele tem, como o meu querido processualista aí, né, doutor Ederaldo, ele tem a fé pública. Então, embora a lei não tenha esse requisito de fazer por escritura pública, você pode fazer por escrito particular. Então, o advogado, o doutor Ederaldo, pode redigir o seu contrato de união estável, né? O advogado pode fazer isso, lembrando que ele vai ter essa cautela de preservar seus bens, porque no início do namoro é o meu bem, né? Depois, no final da relação, meus bens, não é verdade? Então, essa situação. Muito bem. Retomemos. Retomemos. Bom, primeiro, obrigado. A conexão não vai derrubar a nossa live. Hoje nós estamos com a professora Daniele Pavim. Para você que está aí chegando na live, que está desde o início, meu muito obrigado. O tema da nossa live de hoje é namoro ou união estável. Eu quero, assim, fazer um agradecimento muito especial aos colegas que estão aqui entrando, alguns amigos professores, professor Carlos Sanches, professor Eduardo Munhoz, Tassiana, professora Cecília da Unip, queridíssima, disse que não conhecia você, agora está tendo o prazer aí de participar da aula. Os que você já cumprimentou, o Denis, que está chegando agora também, fiz uma live com o Denis semana passada, do qual você nos prestigiou. Tem uma questão muito importante, que é o namoro, onde eu também quero fazer um contrato. Quero saber de você, lembrando que não é fofoca. Eu quero saber se você também, dentro da tua experiência como advogada especialista na área do direito de família, em relação a contrato de namoro. Porque a gente ouve falar, o que eu vou colocar num contrato de namoro? Veja a minha situação.
Finalmente, depois de muito tempo, eu arrumei uma namorada. Eu que já não tenho muito mercado. Eu tô meio, né? Mas eu arrumei uma namorada. Obrigado, Senhor, arrumei uma namorada. E agora eu vou falar para ela que eu quero fazer contrato com ela. Ela vai fugir. Então me ajude. Não é? Como é que eu vou chegar para minha namorada, que eu que já tô meia boca, falar, ó, eu te amo, mas eu quero um contrato. Namorada, existe Eu, isso? eu, eu acho que não deveria fazer. Por quê? Porque o contrato, primeiro, porque você pode correr o risco de perder a namorada. Não, isso Segundo, não. porque o contrato de namoro, ele não tem tido uma aceitação muito boa nos julgados, não. Pelo contrário. Olha que interessante a situação do contrato de namoro. Lembra que nós estávamos conversando que a união estável é um fato, não é um ato, né? Previsto? Então, você hoje faz um contrato de namoro, dizendo, olha, minha querida, a gente está junto, mas é só namoro, não é amizade, é namoro, né? Parafraseando um apresentador de televisão, não é amizade, é só um namoro. Muito bem. Só que este contrato de namoro, ele demonstra a vontade das partes naquele momento. E isso pode ser alterado ao longo do tempo. Como é que você vai fazer um contrato? É mais ou menos assim. O que o tribunal vem entendendo? É como se eu contratasse com você, Beraldo, dizendo assim, eu não vou pegar gripe mais. A minha vontade é de não pegar. Só que a gripe é um fato que vai acontecer posteriormente. Então, como eu vou antever um fato se ele ainda não aconteceu? Como eu vou dizer que aquilo é só aquilo, se eu consigo depois demonstrar no decorrer da união que ela é pública, ela é contínua, ela é duradoura e que o intuito é de família? Ah, mas eu tenho um contrato de namoro. Você tem um contrato de namoro de 1915, mas agora nós temos aqui um fato atual, né? Ah, e se você pudesse ir renovando esse contrato? Como se você fizesse retroativo, né? Então você fica um ano, tem lá o especial do Roberto Carlos e depois você reafirma o contrato de namoro ao tempo passado, mais ou menos como uma declaração de imposto de renda que você faz do ano anterior, né? Por quê? Porque é fato, você tem que ficar provando o contrário, né? Então, o contrato de namoro não tem tido uma grande aceitação. Muitos, Qual a inclusive, dizem. finalidade? Qual seria a finalidade desse contrato? Eu estou Então, querendo saber onde é que eu vou usar isso. a ideia é justamente, quando as pessoas fazem o contrato, é justamente não ter a consequência patrimonial, não ter consequência sucessória. É mais ou menos assim, quando rompe, você deixa o contratinho guardado ali. Quando rompe o namoro, e a pessoa fala, não, é união estável, portanto tem todos esses direitos. Você tira o contrato e diz assim, não, olha aqui, nós contratamos um namoro. Ele é namoro e não é união estável. Ele não tem validade. O tribunal não Efeito tem essa. jurídico, então, um efeito jurídico eu posso ficar assim atento que não teria nenhum contrato de namoro. É uma precaução para que não seja indicado que eu vivo em união estável. Olha, o indício de prova poderia, mas o tribunal tem entendido, às vezes, até o contrário, dá um indício de prova contrário, dá um indício de prova de fraude da existência da união estável. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado, porque dá a impressão que a gente quer ser esperta, né? Ah, eu vou ser esperto, faço um contrato de namoro. Mas é por isso que o profissional tem que indicar, né, e orientar antes ou quando vai fazer a relação, o que você deve fazer, como você deve fazer, porque às vezes, se você fizer um contrato de namoro, você está menos resguardado do que se tivesse feito um contrato de união estável, né, com a separação de bens. Então, vai muito de você olhar e orientar. Você sabe que o Ariano Suassuna, né, que é aquele escritor maravilhoso, já falecido, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, tudo que é bom de passar na vida é ruim de contar. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, ah, como foi seu Réveillon? Você fala, ah, foi bom. E o dia 2? Ah, também foi. E o dia 3? Também. Eu não aguento mais perguntar até o dia 5.
Agora, e tudo que é ruim de passar, ele fala, é bom de contar. Então, se você passou um perrengue, né? Como é que foi seu Réveillon? Nossa, você não acredita, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, foi ruim de passar, mas é bom de contar. E eu digo que Maravilha. na união estável, tem que ser ruim de passar no começo para você ter coisa boa para contar depois, né? Porque Verdade. senão vai ser complicado. Às vezes as pessoas não querem falar com a outra, né? Não tem medo de magoar, mas aí assume o risco. Eu tenho uma sequência de perguntas aqui, ok? Eu queria fazer um registro, só lembrando, você que está aqui hoje na nossa live, é namoro ou união estável? Muito obrigado. Eu quero fazer um agradecimento também a todos os alunos, advogados participando, pessoal que fez aí, que participa do meu canal do YouTube, CPC na Prática, que eu tenho que fazer o merchan, né, Dani? Lógico, não é? A Lógico. todos E olha, vocês inscritos no meu canal, mais ultrapassamos os 20 mil inscritos, muitos projetos, novas aulas aí em breve, muita novidade. Tem gente querendo saber do Gugu, que eu preciso perguntar do Gugu. Espera, calma, calma, ok? Você vai resolver o problema da herança do Gugu daqui a pouco, ok? nossa. Eu quero fazer um registro, na verdade são alguns. Primeiro, quero mandar um abraço desde já para o nosso amigo, doutor André Campestrini, que Olha, amanhã, às 15 horas, vai estar aqui comigo fazendo uma live. O André, que já está aqui participando hoje. André, um abraço. André, amanhã conosco, hein? Aqui também. O André vai falar sobre contrato de locação nesse período aí de pandemia, porque tem muita gente falando que não quer mais pagar aluguel, tá? Olha só, que não tem dinheiro. Então, amanhã, 15 horas, todos vocês aqui convidadíssimos. Semana que vem também nós temos algumas lives também já devidamente agendadas. Você que participa, que está aqui no meu Instagram, com certeza já viu ali o cartaz de divulgação, vai ter direito do trabalho, vai ter um encontro muito especial meu com ex-alunos, inclusive uma aluna nossa aí da Exanc, não é? A Gabriela Dias, o aluno Tyson Valadares, lá da Fafite de Itararé, e daqui de Itapetininga, o Fernando Pontes. Todos foram meus ex-alunos da faculdade e também na semana que vem uma live super especial. Um abraço muito carinhoso para a professora Lorelei. Você conhece a Lorelei? Quem que não legal. conhece? Mamãe é uma amiga da Lorelei que eu sei, hein? Com E a certeza, doutora Lorelei, professora querida, tá Lorelei, doutora em muito Direito, um querida, grande beijo. doutora, beijo grande, saudades dela. E ela, além de muitos outros aqui, querem saber um pouco sobre a questão do Gugu liberado. Ai, minha Vamos nossa. lá. Muito bem, Ok, bom, ok. Ok, ok, ok. ok. Então vamos lá. Espera aí, calma. Eu não sei nem como fazer a pergunta, mas eu quero saber o seguinte, olha. Existia um contrato dele com a esposa. Só que agora surgiu um rapaz dizendo que vivia união estável com ele, também reivindicando os direitos. Então você agora, que nós temos um tempo, eu tenho mais coisa aqui para conversar com você, resolva em 5 minutos. Começando, vamos lá. Minha nossa, que difícil. Muito bem, eu vou colocar as considerações, mas de uma pessoa que, primeiro, não viu os autos. Eu acho muito temeroso, né, nós resolvermos algo sem ter visto os autos. Então, as informações que eu tenho são informações da televisão que me contam, não que eu assista também programa de Lógico, fofoca, mas você me só contam. assiste TV Câmara. Só, Senado, Senado. TV Muito Senado. bem. Então, o que que acontece? Vamos aqui por partes. A situação dele com a moça, né, com a mulher. Ela agora reivindica a união estável. Portanto, ela quer provar um fato pré-existente. E ela vai ter que mostrar que a união era pública, contínua, duradoura, com intuito de família. Aí nós temos, paralelamente, o que eu ouvi dizer, um contrato já Eu também tenho um previamente. contrato. Mas o interessante que é um contrato, Ederaldo, que é de coparentalidade, não é de conjugalidade. Família, ele tem dois aspectos: o aspecto conjugal e o aspecto parental.
Então, inclusive o desembargador Jones Figueiredo, do Pernambuco, ele sustenta essa ideia da possibilidade do contrato ser coparental, ou seja, de divisão de direitos e divisão de deveres perante os filhos. Não havia menção nenhuma de ser conjugal ou não, de ter uma união de afeto entre eles, entende? Então, o que que acontece? Eles têm um contrato de divisão familiar, divisão com relação aos filhos. Então, é um contrato de coparentalidade. Muito bem. Entre eles, poderia ser pessoas que não se falassem mais, né? Vamos imaginar uma produção independente em que tem um pai da criança, mas que eu não tenho uma afetividade, que eu não tenho uma relação afetiva com ele, só foi o pai, só foi escolhido para ser o pai. Muitos artistas acabam fazendo, né, essas escolhas, etc., e, na verdade, eles vão ter divisões de responsabilidade com relação aos filhos. Mas entre eles não há uma união pública, nem contínua, nem duradoura, e entre eles não tem intuito de formar família, né? Porque nem sempre ter filho significa formar família, como também não ter filho significa que não queria formar família, né? Pode não ter filho e ser família. Olha que interessante. Então, o que ela está provando, o que ela busca provar, é justamente essa união contínua que tinha intuito de formar família. E é aí que a briga da Ao meu união ver, está. tinha. Então, ela mostra, por exemplo, a revista Caras, durante longos anos, mostrava a casa do Gugu, a família do Gugu, os filhos do Gugu, e sempre ela como esposa. Então, é um indício forte de que havia uma relação conjugal além da relação parental. Então, por isso que nós estamos agora vendo que ela perde direito ou ela tem direito. Na verdade, ela vai conseguir se ela reunir os elementos da publicidade, continuidade e do intuito de família. O Agora que vamos parece que para... ela era uma barriga de aluguel. Só que ela morava junto, ela Então, convivia, ela... Quer dizer, eu então, não mas posso encarar como uma barriga. Então, mas se mostrar, por exemplo, que ele não tinha o intuito de família, que ele tinha várias relações, que não era, por exemplo, que não tinha uma fidelidade, que não havia uma monogamia, pode desconfigurar. Olha o problema, né? Agora, com relação ao rapaz, eu entendo, também olhando pela lente da imprensa, que o dele é mais difícil caracterizar. O dele pode até caracterizar um namoro, mas a Ambos união... podem ser reconhecidos? É possível? Ambos? Então, existe, né, doutrinador que escreve sobre isso, é o chamado poliamor. Mas Porque o eu sou STJ casado, eu posso ser... é, Eu não, por favor, tá? Eu posso ser casado, mas eu tenho uma união estável. É o é o poliamor, é o STJ famoso poliamor. O STJ, desde 2018, brecou essa possibilidade, né? Então, a jurisprudência atual, ela vem sempre negando a coexistência de relações múltiplas. Então, vai ter que se eleger para uma ser e a outra não. No caso deles, me parece que o caso dele com o rapaz era um caso furtivo, né? Era um caso afetivo, mas um Um caso namoro. furtivo, um namoro, né? Não a união estável. Por quê? Porque com ele nunca foi público, só veio a público agora, né? Pode até ser que fosse contínuo, duradouro, não sei até que Não ponto ele era consegue. público. Então acabava não preenchendo aqueles requisitos que você disse lá no início da união estável. Exato, exato. A meu ver, veja, uma pessoa pela lente da imprensa, né? Não vi os autos, mas o que me parece é que a probabilidade dele conseguir é menor do que o dela. Talvez ele tenha feito isso até para complicar um pouco o processo dela, para Pode gerar ser. essa discussão, né? Então, isso pode acontecer. Pode ter um acordo, um ajuste ali por trás. Há uma possibilidade,
né? Porque, de repente, a gente sabe que, né, nós advogados, né, eu já tive situações em audiência que um falava que o outro tinha traído, e aí chamava como testemunha à parte, daí o outro falava, não, mas também me traiu, e chamava o outro que dizia que tinha saído. Então, a traição ficava ali, um dizia contra o outro e trazia as testemunhas dizendo, não, eu saí com ela, ou eu saí com ele. E às vezes não tinha nem saído. Então, é uma situação que complica, porque isso traz um complicador para o processo dela, né? Sim. Agora só para concluir a questão da Como união estável, processualista, hoje eu estou vendo que eu não sei é nada. Eu preciso parar. mas Tá? hoje Daí a ninguém faz. importância da nossa live, de trazer esses termos técnicos, mas você aqui colocando para nós no dia a dia, é dizer, eu preciso rever o que eu sei de direito de família. Viu? Mas você sabe, Ederaldo, que nós estamos precisando rever o direito em geral. Eu creio que nós estamos agora na construção de um novo direito. Muitas coisas que nós tínhamos como os princípios basilares, como questões imutáveis, hoje não se aplicam mais. Então, se nós, amanhã, né, o doutor André Campestrini vai falar de locação, um tema que hoje muitas questões que nós tínhamos anteriormente já sedimentadas, já não são mais. Pode acontecer. Né? E nós, em relação ao direito de família, muitas questões sedimentadas também serão alteradas. Por quê? Por conta das novas relações que vão surgir a partir daqui. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça de Pernambuco já está autorizando casamento virtual. Meu Deus. Né? Se nós sempre estudamos que o casamento é um ato formal, precisa deixar as portas abertas, né, na hora da realização É do um ato. novo direito, sem dúvida. É É um um novo novo, direito. É um novo. juiz de direito, lá em Pernambuco é o juiz de direito, celebrando o casamento por videoconferência com celular, com certidão de casamento e tudo. É um novo direito. Nós precisamos dessas lives e eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa bárbara de fazer essas lives que eu tenho muito acompanhado e gosto quando você manda o coraçãozinho para mim. Ó, melhor coordenadora da vida. Ó. Muito obrigada, é que eu tenho o melhor professor. Deixa eu só te falar uma coisa, o nosso tempo já está acabando e eu preciso marcar uma outra live com você, porque essa, tá? Passou rápido, verdade. Passou rápido. Quero mandar um abraço, muita gente aqui da cidade de Itapetininga, a Valéria Cheque está chegando aqui, um abraço, Valéria. A Sueli De Pieri passou por aqui também, que eu fiz uma live com ela sobre testamento na semana passada. Para você que gosta de direito de família, nós vamos ter uma live. Qual é a data? A live da Fabiana Domingues, a professora Fabiana, sobre abandono afetivo. Muito Vai bom, ser muito dia bom. 10 de junho, uma live sobre abandono afetivo. Olha, se prepare que a nossa amiga Fabiana Domingues vem trazer muitas informações, muitas informações. Só para a gente poder, já caminhando aqui para o final, para a gente não cortar aqui, antes de fazer alguns agradecimentos, tem uma pergunta aqui, é o seguinte, ó, pode fazer contrato de namoro com uma cláusula que, se vir a ser caracterizado união estável, o regime seria o de separação? Porque você falou que, em tese, não teria um valor jurídico. Agora, se eu fizer um contrato de namoro e já colocar algo para o futuro, é possível? Então, o que vai acontecer? Ele pode ser questionado pelo momento e pela vontade que as partes demonstraram naquele início. Como é que você está caracterizando o namoro e, numa hipótese, dizer assim, então se virar união estável é separação de bens? Não, porque, na verdade, você vai estar prevendo o futuro e, de repente, no futuro você não quer mais isso.
faz já o contrato, que é o que o 1723 determina, né? Que a união estável pode ser feita pelo contrato, não precisa ser público, mas faz de uma forma escrita, já colocando data de início, porque senão vai gerar discussão também de quando que começou aquela união estável. Porque O se termo você inicial é importantíssimo. porque, na verdade, você pode até fazer essa previsão. Olha, então vamos ter uma separação de bens. Maravilha. Mas vai ser questionado no futuro, numa dissolução, a questão dos alimentos. Então, vai ser devido ou não, a questão da sucessão. Então, na verdade, você vai gerar duplo problema, porque você vai ter que descaracterizar, um vai ter que, na verdade, o que vai acontecer? Um vai continuar querendo caracterizar o namoro, aquele que vai ter um prejuízo econômico maior, e o outro vai querer caracterizar a união estável, mesmo que admitindo a separação, pode querer por conta dos alimentos. Então é mais Maravilha. fácil a pessoa já se resguardar com o que é correto, com o Colocando. que é e não inventar nesse momento para não ter esse problema. Ótimo. Dani, eu preciso agora caminhar para o encerramento. Você é extremamente generosa, extremamente, não é, presente ali. Eu até brinquei com você quando eu fiz o convite, que eu fiz o convite para você, mas como eu tinha certeza que você iria aceitar, eu já tinha feito o cartaz. Você lembra, né? Foi. Eu tô meio confiante, então eu convido a pessoa com o cartaz pronto. Então eu tô assim, tá? Dizer para vocês que essas lives aqui no meio da tarde é bem providencial para o advogado dar aquela paradinha para o café, para o estudante de direito também vir aqui e ter aulas. E hoje eu tenho certeza que foi uma aula maravilhosa. Muita gente aqui agradecendo. Muitas perguntas. Já vamos combinar aqui uma nova live, ok? Pensar num tema bem prático mesmo para a gente poder discutir direito aqui. Eu saio dessa live hoje e é sério, vendo que eu preciso estudar ainda muito mais o direito de família. Tem muita coisa que não só eu, mas eu acredito que muitos que participaram, que estiveram aqui, precisam aprimorar. Eu tenho buscado, junto com os meus alunos, os advogados que participam das minhas lives, participam dos meus cursos, melhores resultados. E essa aula de hoje, tudo que você trouxe para nós, não é? Nós falamos de poliamor, nós falamos de contrato de namoro, nós falamos de caracterização de união estável, de provas, até do Gugu a gente quase resolveu o problema dele. Faltou pouco. Sem Okay? ganhar os honorários. E Pois de é. graça. Pois é. Então agora, vamos finalizar, encerrar. Você que tem que encerrar. Então vamos combinar o seguinte, na hora que você encerrar aí, coloque que para ficar gravado no IGTV, tem um dispositivo aí, deixe gravado, porque daí depois muita gente que não teve tempo vai poder assistir posteriormente. Deixe gravado, que eu também vou compartilhar. Tá bom. Deixa gravado isso aí. Eu Daí você agradeço. coloca como tema namoro ou união estável, que vai aparecer aí para você. Coloca o tema e deixa gravado. Vai Tudo aparecer? bem? Tudo Vai bem. na hora que encerrar. Sabendo Amém? que eu estou debutando agora nessa questão Isso. Mas o digital, pessoal aí ajuda você, auxilia você. Por isso que eu eu acho estou que eu vou precisar encerrando do aqui para você poder deixar gravado. doutor Hugo voltar aqui para me ajudar entrando aqui na minha... Ele vai ajudar você, ele ajuda. Um forte abraço, um beijo grande, aquele tchauzinho para foto, aquele tchauzinho. Obrigada. Ó, fique com Deus, até mais, tá? Obrigado, até a próxima live. Muito obrigada, Ederaldo. Eu fico muito feliz pelo convite e estou aqui à disposição. Foi um grande prazer e adorei recebê-lo, todos os que acompanharam conosco até Olha, agora. Um grande beijo para muitos amigos, muitos muitos amigos. amigos. Eu não consegui ver todos. A próxima vez Não falar. dá. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Mais. Tá aqui encerrar vídeo. Como que eu faço agora para gravar?